Graça e paz. Deus abençoe a todos que estão conosco nesta tarde. Nós vamos estudar hoje o capítulo 19 do livro de Apocalipse e nós já vamos então fazer a leitura deste texto que vai nos falar muitas coisas a respeito da segunda vinda de Jesus. Apocalipse 19. Quem quiser acompanhar a leitura na sua própria Bíblia, pode fazê-lo. Capítulo 19 diz assim: Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória. E demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, o anjo, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Já o seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo,
branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então viu um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, e para que comais as carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e de seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, assim pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, e com os sinais feitos diante dela, da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, né? Ou o número 666, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos diante de Ti para pedir entendimento, para pedir compreensão, para pedir inspiração e iluminação do Senhor para nosso estudo. Abençoa a todos nós que somos participantes deste estudo. E abençoa aqueles que vão participar por meio da internet, que virão a participar pelo YouTube, que a mão do Senhor esteja abençoando e usando este estudo para despertar as pessoas para as realidades espirituais. Nós te pedimos que o Senhor nos guarde de todo mal e nos proteja e nos permita viver de maneira agradável ao Senhor, na tua presença, crendo no teu retorno, crendo na tua vinda e crendo também que estaremos juntos com o Senhor neste evento. Abençoa-nos aqui, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós temos aí o capítulo 19. Nos capítulos 17 e 18, nós vimos o poder político e o poder religioso, né, reunidos, manifestando o poder religioso dominado pelo sistema religioso romano, e o anticristo, ou a besta, né, é a mesma coisa, utilizou para juntar numa religião ecumênica todas as religiões do mundo, né? E ele, então, utilizou isso para fazer uma unidade. E depois que ele fez isso,
que constituiu-se uma única religião mundial, o único sistema religioso mundial, ele dominou, ele acabou por dominar e até mesmo deixar de lado, né? Romper definitivamente com o sistema religioso romano e com seu líder. E ficou ele na liderança desse sistema. Assim também com o sistema político, de modo que a besta ou o anticristo, que é a manifestação satânica, manifestação do diabo, que na Bíblia é chamado de dragão, né? A serpente. Então, esse representante do diabo juntou tudo debaixo do seu domínio, e juntando tudo debaixo do seu domínio, ele constituiu um, um exército, constituiu um exército. Para que ele queria esse exército? Já que ele estava dominando o mundo, né? Ele estava dominando o mundo, mas ele não queria o domínio do mundo. Ele queria juntar um exército para entrar em Israel, que estará restaurado, né? Não estará como o Israel de hoje, ele estará restaurado, com o templo restaurado, com Jerusalém dominada pelos israelitas. Então, são muitas coisas que ainda vão acontecer, né? Nesse período até o final do tempo, final da história humana, né? Dessa parte da história humana. Então, ele vai dominar, ele vai entrar para dominar e destruir os israelitas, para atuar de maneira a desmanchar completamente a nação de Israel, destruir Jerusalém, destruir o templo e acabar com Israel, matar literalmente todos os judeus. E isso é um impedimento grave. Impedimento por quê? Porque mortos os judeus, destruída Israel, destruída Jerusalém, destruído o templo, não há mais como Jesus reinar sobre a casa de Davi, né? Não há como ele ser rei, porque Jesus foi chamado, é, é, foi não é criado, ele foi trazido a este mundo para ser rei de Israel, né? Jesus ia ser rei de Israel. Ele é da raiz de Davi, ele é filho de Davi e conforme Deus fez promessa a Davi, né, de ter um rei um rei da sua descendência. Então, esse rei descendente de Davi é Jesus, né? É Jesus. E esse rei, então, Jesus é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, e ele então vai impedir a destruição de Israel, conforme nós vamos ver nesse capítulo 19. Ele vai impedir essa destruição e para se colocar como rei de Israel, né? E salvar a nação de Jerusalém com os seus habitantes. Desse modo, então, nós vamos ver que o apóstolo João, na sua visão, ele percebe que
há uma alegria no céu. Por causa do quê? Porque houve uma... Deus destruiu, né, a, a Babilônia comercial e a Babilônia religiosa, que estavam se juntando para ser uma... para dominar o mundo inteiro, né? Ser uma entidade forte, mas que iria servir a Satanás, como estava servindo mesmo. E o texto diz que é, o, essa entidade poderosa foi dominada pelo inimigo, né, por Satanás, mas nessa entidade se achou o sangue de profetas, de santos e de todos os que faziam, foram mortos sobre a terra pertencentes ao Senhor Jesus. Então, depois dessas coisas que nós vimos no capítulo 18, 17 e 18, houve no céu, ele ouviu no céu uma grande voz, né? Uma grande voz de numerosas multidões, né, que estão no céu. Há um grupo no céu, nessa condição aqui. Quem é que está no céu aqui? Primeiro de tudo, a igreja, porque nós cremos que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Então, pregado o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da graça, até que o último homem que vai ser salvo se converta, não há mais necessidade da igreja estar no mundo. Então, Deus vai retirar a igreja do mundo num processo, num ato que se chama arrebatamento. E a palavra grega que é usada para isso é rapto. Rapto é uma retirada rápida. Então, a igreja vai ser poupada da tribulação, porque a tribulação é manifestação da ira de Deus, e nós já fomos livres da ira pelo sangue precioso de Jesus. Então, no céu estão todos os salvos, todos os salvos. Estão corporalmente no céu, porque foram arrebatados, ressuscitados os mortos e glorificados os vivos. E subiram todos, né? Toda a igreja do passado e a igreja do presente. E foram todos para o céu corporalmente, como Jesus está lá hoje. E então há realmente uma multidão lá no céu, né? Uma multidão no céu que é verdadeiramente a, a igreja que está lá definitivamente. Então, eles cantavam aleluia, que é louvai o Senhor, né? A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. E, então, não há mais ninguém poderoso neste mundo como o nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, todos os juízos de Deus, os julgamentos de Deus são justos, pois ele julgou a grande meretriz. A grande meretriz é é, aquele sistema religioso falso, né? É, o romanismo, esse sistema religioso falso, ele foi julgado. Verdadeiros e justos são os seus juízos, porque julgou a grande meretriz que
que corrompia a terra com a sua prostituição. Prostituição aqui, na linguagem profética, é sempre idolatria. Então, o sistema religioso romano, o romanismo, é um sistema idólatra. A gente sabe disso, né? É um sistema idólatra. Eles adoram santos, eles adoram anjos, eles adoram a hóstia, adoram Maria, né? Creem que Maria subiu ao céu e permanece virgem e sem pecado, quer dizer, Maria é uma segunda pessoa sem pecado, né? O único sem pecado que a Bíblia ensina, fala, é Jesus. Maria é pecadora como nós, né? Mas eles criaram isso por declarações de papas antigos, né? Que estabeleceram isso. E como a linguagem do Papa, dos papas, é, é uma são palavras que têm valor de Bíblia, porque a Bíblia não foi fechada, o cânon para os romanistas, a Bíblia está aberta ainda, né? Ela não foi completada. Então, o que o Papa fala lá completa as Escrituras, né? E distorce as Escrituras. Então, esse sistema é um sistema que foi julgado por Deus, né? Julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição. E das mãos dela, dessa prostituta, vingou o sangue dos seus servos. Nós vimos anteriormente que o sangue dos profetas, dos santos e daqueles que se achavam na terra, que foram atingidos pelas perseguições do romanismo. O romanismo matou mais de 50 milhões de cristãos. O romanismo matou, assassinou mais de 50 milhões de cristãos. Então, esse sistema foi julgado e agora, pela segunda vez, eles clamam aleluia, aleluia, e a sua fumaça, na fumaça, o juízo de Deus, né, sobe pelos séculos do céu. Esse juízo de Deus é um juízo eterno, que Deus foi permitindo, por sua misericórdia, chegar até agora, mas é um juízo que deveria ter caído sobre Adão, né? Mas Deus foi misericordioso e deixou isso evoluir até hoje, né? 6.000 anos depois de Adão, e Deus, agora, ele vai fazer justiça. Então, a misericórdia de Deus é manifesta nessa situação. E aí, os 24 anciãos, quem são esses 24 anciãos? Nós vimos no início do capítulo 6 que João foi levado em visão ao céu. Ele não foi corporalmente lá, mas ele foi levado em visão ao céu. E lá no céu ele viu 24 anciãos e 4 seres viventes, né? De que ele descreveu, seres viventes, parecendo animais, né? Animais, parecendo com aqueles animais lá de Ezequiel, né? Que eram querubins. E esses animais estavam diante do trono, cantando, dizendo dia e noite, todo o tempo, 7 dias por semana, 365 por ano, dizendo o quê? Santo, santo, santo é o Senhor. E
E isso ainda não significa que eles estavam falando de toda a santidade de Deus, porque Deus é infinitamente santo. Para mim, é a, a característica própria de Deus, né? A sua santidade, né? É o atributo mais importante de Deus, porque todos os outros derivam desse atributo aqui, né? Todos os outros. É, ele é santo, 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 né? Deus não é amor, 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 mas é santo, santo, santo. É claro que ele é amor também, mas a santidade é realmente um, uma marca registrada de Deus. E ele, então, esses 24 anciãos, estavam, e os 4 seres viventes, que João vê, isso significava o quê? Nós vimos que representavam a igreja e representavam todos os seres da natureza que estavam louvando a Deus, porque eles prostravam-se diante, prostraram-se diante de Deus e o adoraram, aquele que se acha sentado no trono, que é Deus, né? Dizendo amém, aleluia, e respondendo aquilo que os povos que foram restaurados, ressuscitados e glorificados estavam falando em louvor a Deus. Saiu então uma voz do trono, clamando: Dai louvores ao nosso Deus. Por quê? Todos os seus servos, os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouviu uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, né? Uma voz potente, uma voz forte, uma voz que chama atenção, né? E como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Por que que ele fala isso? Reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Porque agora, com a destruição da besta e do falso profeta, né, que vai acontecer, com essa destruição da grande prostituta, né, que estava sob o domínio da besta, então vai ser colocada diante de todos o poder do Senhor Deus. Ele vai destruir a besta e o falso profeta, e depois do próprio Satanás. O capítulo 20 mostra exatamente isso, né? Nós vamos chegar lá. Então ouvi essa voz do céu que dizia: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou. O que vai acontecer agora, depois disso aqui? As bodas do Cordeiro. Ainda não houve o casamento de Jesus com a igreja, porque havia é, é, esse problema grave, né? Que era a, um, um, que era uma prostituta sendo usada para fazer guerra aos santos. Então, um sistema religioso falso, né? Esse sistema religioso romanista. Então, isso era realmente algo que era um empecilho muito grande. Então, alegremos-nos, exaltemos, porque é por causa das bodas do Cordeiro. Então, a esposa dele é aquela, são todos os crentes da igreja, de todas as épocas, né? Cuja esposa a si mesma já se ataviou. Ataviar significa
se enfeitar, se preparar, se arrumar, né, para a festa de casamento. Pois lhe foi dado que ela, com que a igreja vai estar vestida? Lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Então, uma vestimenta maravilhosa, né? Linho finíssimo, resplandecente e puro. Por quê? Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Quem que são santos? Santos é uma referência exclusiva aos crentes. Então, nós entendemos que verdadeiramente esse grupo aqui é constituído só de crentes. E a justiça dos santos é aquilo que Jesus conquistou para nós. Nós fomos justificados por Jesus e agora somos vistos por Deus como justos diante dele, por causa da justiça de Cristo. E então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas, as, os verdadeiros, são estes, né? Ou estas, as verdadeiras palavras de Deus. Então, está se preparando a ceia das bodas do Cordeiro. Prostrei-me ante os pés desse anjo para adorá-lo. Mas o anjo disse: não faças isso. Eu sou um conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, o texto está mostrando que o anjo não aceitou que João o adorasse. João ficou tão contente, tão emocionado, tão alegre no sentido espiritual, que ele se ajoelhou diante do anjo, pela revelação que ele estava tendo. Mas o anjo disse para ele: não, senhor, adorar só a Deus, eu sou um conservo teu, eu sou servo de Deus como você é. Então, isso é bom para a gente perceber que hoje nós temos igrejas evangélicas que estão cultuando anjos. Anjos não devem ser cultuados, irmão, porque eles são criaturas, são criaturas. E quando nós estivermos glorificados no céu, nós seremos superiores aos anjos. Nós já somos, potencialmente, nós já somos, porque já somos salvos. E a obra do Senhor vai ser realizada, ela não pode ser interrompida. Então, todo salvo vai chegar a ser transformado, glorificado. Então, eu já posso dizer hoje que, pela misericórdia e graça de Deus, nós já somos superiores aos anjos. Ainda não definitivamente, parcialmente, né? Porque ainda estamos neste mundo e ainda estamos sujeitos ao pecado. Mas, quando estivermos lá no céu, nós seremos superiores aos anjos. E eles são, aliás, a carta aos Hebreus fala disso claramente, né? Os anjos são ministros de Deus, né? Dados aos homens, né? Dados para servir os crentes em Jesus, para nosso serviço. Então, devemos observar isso. E o anjo então falou: escreve isto, né? E João se prostra diante dele, mas ele corta, né? Ele não permite que o anjo não permite que João o adore. E aí João vê o céu aberto.
Ah, agora sim. Vê o céu aberto e eis um cavalo branco. No capítulo 6, nós vimos um cavalo branco e um cavaleiro. Mas aquele cavaleiro do cavalo branco, foi dada a ele uma coroa, Stéfanos. A palavra grega para coroa é Stéfanos, né? É uma coroa de louros, uma coroa temporária, uma coroa que não vai durar muito tempo. E o cavaleiro sai vencendo e para vencer, e o acompanha o cavalo branco, o cavalo amarelo, o cavalo vermelho e o cavalo preto, causando uma grande destruição. Então, aquele cavaleiro, nós sabemos que é o anticristo. Mas este cavaleiro aqui, nós vamos identificá-lo. Olha, vê o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Primeira dica: julga e peleja com justiça. Segunda dica: os seus olhos são chamas de fogo. Nós vimos isso no capítulo 1, né? A visão que João teve, ele viu uma pessoa com os olhos que eram chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Diademas é uma coroa também, mas é uma coroa que não se destrói, uma coroa permanente, é coroa de rei, diadema, diferente de Stefanos, né? Que é uma coroa temporária. Então, essa aqui, diadema, é uma coroa permanente, e uma coroa verdadeira, uma coroa valiosa, diadema, muitos diademas, né? Havia muitos diademas. E ele tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. É a quarta dica. Em seu vestido, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. É uma dica muito especial essa, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então nós já identificamos que esse cavaleiro aqui é Jesus vitorioso, né? O cavaleiro do cavalo branco aqui é Jesus. E olha quem vinha com ele. Seguiam os exércitos que há no céu. Quais exércitos que há no céu? A igreja está toda lá no céu, porque ela foi arrebatada no início da tribulação, antes da tribulação, minutos antes da tribulação. E ela, para com a, seguiam nos exércitos do céu, montados também em cavalos brancos, com vestiduras de linho branco, finíssimo e puro. Branco, linho finíssimo, branco e puro. Nós vimos no versículo 8 que a igreja recebeu esse tipo de vestimenta, né? O linho fino, finíssimo, são a justiça, atos de justiça dos santos, dos crentes. Então, quem está junto com Jesus são os crentes, né? Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. É a própria igreja que está aí. E sai da boca do cavaleiro do cavalo branco uma espada afiada, né, para com ela ferir as nações. No Salmo 2, nós encontramos isso com referência a Jesus. Ele tem uma espada, né, afiada, que com ela ele vai lutar contra as nações que estão reunidas para destruir Jerusalém. Para com ela ferir
as nações. E ele mesmo as regerá, vai governar essas nações com cetro de ferro, né? Quer dizer, com a mão firme, né? Bem, com autoridade e poder. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Ou seja, ele mesmo vai derramar, manifestar toda a ira de Deus, né? Essa figura aí, o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso, é aquilo que é representado pelos lagares. O lagar era um tanque onde as uvas recolhidas eram pisadas para se transformar num caldo que ia fermentar e fazer o vinho, né? Então, a figura aqui é que o Rei dos Reis vai pisar, juntamente com os que estão com ele, pisar como se estivesse num lagar mesmo, as figuras, as pessoas que estão servindo ao anticristo e que estão no exército do anticristo. Tem no seu manto, vamos descobrir mais coisas, tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, esse cavaleiro do cavalo branco é Jesus. Não é o mesmo do cavalo do capítulo 6. Do capítulo 6 é o anticristo, mas esse aqui é o próprio Cristo, né? O próprio Jesus. E aí o que acontece com a descida de Jesus e os seus exércitos? Então vi um anjo posto em pé no sol, e ele clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Olha o que ele falou para as aves: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais as carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, assim pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos congregados, né? Então aí, a besta juntou todos os reis da terra, todas as pessoas, todos os exércitos, e juntou todos os reis da terra, que estavam dominados pela grande prostituta, mas passaram para o domínio da besta. Ele tirou a prostituta da jogada, né? E assumiu o domínio de todas as nações. Então, vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados, para quê? Para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo branco e contra o seu exército. Então, essa é a batalha do Armagedon. Eles vão querem destruir Jesus. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, né? O número 666. O falso profeta, que ajudava o anticristo, ele fez a imagem do anticristo falar, né? E curou uma pessoa que tinha morrido. Então, ele fez esses sinais, nós vimos isso no capítulo 16 ou 15, e ele fez esses sinais, e com esses sinais ele seduziu as pessoas do mundo inteiro para serem adoradores da besta. Todos eles tinham que receber um número, né? O número era 666. Só os crentes é que não receberam esse número porque eles não quiseram, e muitos deles morreram por causa disso. Os dois
os dois, a besta e o falso profeta, foram lançados vivos, dentro do lago de fogo. Não é o inferno. A gente pensa que o inferno é o lugar de Satanás, né? Não. O inferno é um lugar onde estão as almas dos perdidos, aqueles que não creram em Jesus, que já morreram sem crer em Jesus. As almas deles estão no inferno. Vão ser ressuscitados no juízo final, que é no capítulo 21 de Apocalipse, né? Nós vamos ver isso aí. No final do 20, nós vamos ver isso aí, né? Então, a besta foi aprisionada, jogada lá no, no Lago de Fogo, e os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Então, o juízo de Deus foi um juízo definitivo. As pessoas morreram pela palavra da boca do Senhor Jesus. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Houve uma mortandade tão grande que Ezequiel diz dessa mortandade que vão se passar 7 meses para se enterrar todos os mortos. Então, os animais do céu, as aves do céu, vão se fartar, vão comer carnes de todas as pessoas. Então, esse é o capítulo 19, né? Capítulo 19 do livro de Apocalipse. Na semana que vem, nós vamos ver o milênio, né? Satanás sendo preso, né? Os santos serão, os santos da tribulação serão ressuscitados, porque a igreja já foi ressuscitada. Então, aqueles que passaram pela tribulação e crentes e morreram, eles serão ressuscitados no final da tribulação, né? No final da tribulação. No início do reino milenar, para entrar no milênio com o Senhor Jesus. Muito bem, temos terminado esse capítulo 19. Esse capítulo 19, então, mostra a segunda vinda do Senhor Jesus e a consequência da segunda vinda, que é a destruição da besta, do falso profeta e de todo o sistema que estava político, religioso, que estava armado por ele para dominar os povos, né? E para destruir a cidade de Deus, que é Jerusalém. Muito bem. Para lutar contra Jesus também, né? Para lutar contra Jesus. Para destruir esse poder religioso que é Jesus. Para Satanás, e assim também para o comunismo, nenhuma religião vale a pena. Ele não defende uma religião, ele não é contra o cristianismo, ele é contra todas as religiões. Para eles, a noção de Deus é absurda, é errada, é perigosa, é perniciosa. Então, eles querem extirpar a ideia de Deus da humanidade. Seja Deus pagão, seja o Deus cristão, seja deuses anímicos da África, deuses dos, dos, dos indígenas, né? Qualquer divindade, seja ela falsa ou verdadeira, eles são contra e querem destruir tudo. É um sistema absolutamente ateu. E muitas vezes nós pensamos em ateísmo só a não crença em Deus, o Deus cristão, mas admitimos outros deuses. Mas no ateísmo puro, a, a crença, a não crença é em todos os sistemas religiosos. Então não há noção de Deus no comunismo. Muito bem.
Nós chegamos ao final do capítulo 19. Entendemos que Deus nos abençoou e nós vamos fechar a nossa participação, né? E daqui a pouquinho nós teremos a oportunidade de conversar com os irmãos. Deus abençoe.